A paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal da Assembleia de Deus, Ministério de Cordovil, igreja pastoreada pelo pastor Francisco José da Silva e localizada na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos com uma série de estudo intitulada Amando como Jesus Amou. Esse é o segundo programa. Se você não viu o primeiro, corre lá no canal, entra lá e assiste a primeira parte. Tem sido uma bênção, é um estudo que tem edificado muitas vidas e esse é o intuito desse programa As Sagradas Escrituras, é trazer estudos que sejam relevantes para a sua vida espiritual. Na semana passada nós falamos sobre o mandamento que Jesus deu aos seus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Foi visto que esse é um mandamento do Senhor, não é uma opção para aquele que segue a Jesus. Amar é um mandamento, é uma ordem de Jesus. Jesus foi bem enfático ao dizer amai-vos, é uma ordem. Então nós devemos nos amar como Jesus nos amou, não de qualquer maneira, mas demonstrando o amor, o mesmo amor demonstrado por Jesus para com as nossas vidas. E foi falado que como era manifesto o amor de Jesus. Jesus ele manifestava o seu amor amando a todos indistintamente. Ele não fazia acepção de pessoas. Ele amava a todos independente da sua condição na sociedade, da sua condição financeira, independente de sexo, cor, ele amava a todos. E amava de maneira sem medida, indistintamente e sem medida. Ele não amava um mais ou menos e o outro mais. Ele amava a todos sem medida. Então é esse amor que nós devemos demonstrar. Amar a todos indistintamente e amar a todos sem medida. É dessa forma que nós devemos amar. Ah, mas é muito difícil, é quase que impossível. Impossível não é, porque se fosse impossível, Jesus não teria ordenado para a sua igreja. Então, é possível, pode até ser difícil, e sabemos que é difícil, mas não é impossível. Mas como demonstrar um amor? Como amar sem fazer acepção de pessoas e como amar a todos sem medidas, amar a todos indistintamente e sem medida. Como fazer, como ter um amor assim? Como ter um amor igual ao de Jesus? A palavra de Deus também é bem clara. Nós devemos analisar as atitudes de Jesus no seu dia a dia. Se queremos amar como Jesus amou, amar indistintamente e amar sem medida, nós devemos ter as mesmas atitudes demonstradas por Jesus no seu dia a dia, no seu ministério. Dentre todas as atitudes demonstradas por Jesus, algumas são mais marcantes. Atitudes essas que nós devemos demonstrar, nós devemos adotar em nossas vidas para amarmos como Jesus. Como ter um amor igual ao de Jesus? Em primeiro lugar, nós devemos ser humildes. Porque Jesus era humilde. Jesus, ele é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores, mas mesmo assim, ele era humilde. Ele afirmou em Marcos 10:45 que não veio para ser servido, mas para servir. Muitos querem ser servidos. Muitos, por causa da sua posição social, querem ser servidos. Mas aquele que serve a Jesus, ele tem que aprender a servir aos outros. Ele tem que aprender a ser humilde, porque o mestre, ele era humilde. Jesus, ele nos dá o exemplo. Diz assim a palavra do Senhor: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse,
Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João, capítulo 13, versos 1 a 5 e versos de 12 a 15. Jesus aqui, ele dá o exemplo. Ele se faz como o menor. Ele fala, eu sou mestre e senhor, mas eu me coloquei como o menor. Eu me coloquei como o mais humilde serviçal. Nos tempos bíblicos, aquele que lavava os pés era o mais humilde serviçal da casa. Jesus, ele se coloca nessa posição e começa a lavar os pés dos seus discípulos e fala, como eu fiz, façais vós também. O apóstolo Paulo afirma em Filipenses 2:3, nada façais por contenda e por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. O que Paulo está dizendo aqui? Que eu não devo fazer as coisas para aparecer, para ser elogiado, mas eu devo trabalhar com humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Quer acabar o orgulho, em qualquer lugar que seja, considere o outro superior a si mesmo. Quando você olhar para o seu irmão, quando você olhar para o seu próximo, considere ele superior a você. Quando o próximo te olhar, que ele o considere superior a ele. Se cada um considerar o outro superior a si mesmo, teremos uma vida de humildade, teremos uma vida onde onde não faremos acepção de pessoas, porque se eu considero o meu próximo superior a mim mesmo, eu não farei acepção de pessoas. Se eu considero o próximo superior a mim mesmo, eu vou amar aquele próximo, eu vou amar aquela pessoa, indistintamente, um amor demonstrando um amor sem medida. Na igreja, o maior deve servir ao menor. Quanto maior for o seu cargo eclesiástico, mais você foi chamado para servir ao seu próximo. Então, é assim que deve ser, o maior servindo ao menor. Jesus falou, eu sou mestre e senhor, e eu estou dando exemplo, eu estou me colocando na posição mais humilde. E assim como eu fiz, façam vocês também. Vocês devem também servir uns aos outros. Não para parecer, como aquela pessoa, ela é boa, ela serve a todo mundo. Não, façai por humildade. É o que a palavra de Deus fala, é o que o apóstolo Paulo falou. Não façam por vanglória, mas façam por humildade. Considerem os outros superior a vocês mesmos. O mestre afirmou, Jesus afirmou em Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós somos chamados a aprender do mestre. Nós, como discípulos, nós temos que ser imitadores do mestre. Se o mestre era manso e humilde de coração, somos convidados a também ter uma vida de humildade e de mansidão. Não uma vida de orgulho, não uma vida de vanglória, mas uma vida de humildade e de mansidão de coração. Ele deu o exemplo. Ele era mestre e senhor. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores, criador de todas as coisas.
Criador do universo, mas ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. Então, se quisermos amar como Jesus amou, temos que demonstrar humildade e mansidão todos os dias de nossas vidas. Se nós quisermos amar como Jesus amou, nós temos que perdoar. Aquele que é humilde sabe perdoar. O orgulhoso, ele não perdoa, mas aquele que é humilde e manso, quando ele é ofendido, ele sabe perdoar. Na cruz, Jesus perdoou os seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, como está lá em Lucas 23, 34. Os soldados estavam lá cravando pregos nas mãos e nos pés de Jesus. O povo ali caçoava, zombava de Jesus, mas Jesus ali, ele demonstra o seu amor. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Estevão, o primeiro mártir, enquanto estava sendo apedrejado, ele demonstra o amor de Jesus, ele amou como Jesus amou, porque enquanto estava sendo apedrejado, Estevão vai dizer: Senhor, não coloque sobre eles esse pecado. Perdoa-os, Senhor. Não coloque sobre ele esse pecado. Já Estevão ali, como discípulo de Jesus, amou como Jesus amou. Perdoou os seus algozes. Jesus, ele perdoou e perdoa os nossos pecados. Todo mundo quer ser perdoado. Todo mundo, quando erra, quer ser perdoado. Mas poucos sabem perdoar. Perdão é uma coisa que todo mundo quer, mas poucos sabem dar. Se quisermos obter o perdão de Deus, temos que também saber perdoar. A oração do Pai Nosso, o que a oração do Pai Nosso diz? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Temos que saber perdoar. O humilde, uma manifestação de humildade é saber perdoar. Não, você me ofendeu, jamais eu vou te perdoar. Você me ofendeu, eu não quero mais saber de você. Eu não vou te perdoar jamais. Você me feriu. Quem é você para fazer alguma coisa contra mim? Essa é a atitude do orgulhoso. A atitude do humilde é perdoar. A atitude do humilde é conceder o perdão. A atitude daquele que ama como Jesus, que demonstra o amor de Jesus, que cumpre o mandamento deixado por Jesus é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é perdoar. E só perdoa aquele que é humilde. Jesus, ele perdoou constantemente e Jesus, ele nos perdoa até os dias de hoje. Erramos, pecamos e sabemos que temos abrigo seguro com Jesus. Sabemos que quando apresentamos diante de Deus, apresentamos diante de Jesus um coração quebrantado e contrito, como o salmista fala no Salmo 51, jamais seremos rejeitados. Encontraremos o perdão de Deus, encontraremos o perdão em Jesus Cristo. Sabemos que seremos perdoados. Então, se você quer amar como Jesus amou, saiba perdoar, saiba demonstrar o perdão. Seja humilde e demonstre o perdão para aqueles que lhe ofenderam. Ame aqueles que lhe ofenderam, como Jesus amou. Se você tem gostado desse programa, se ele tem sido relevante para você, deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos. Se você quer que mais pessoas sejam alcançadas, compartilhe essa mensagem para todas as pessoas que você conhece. Que possamos ter uma vida de humildade e manifestar essa humildade perdoando aqueles que nos ofendem, porque Jesus, ele também
Ele perdoa as nossas ofensas. Jesus, ele era humilde. Jesus, ele manifestava a sua humildade e ele manifesta até hoje o seu perdão para com nossas vidas. Vamos orar a Deus agradecendo e pedindo a Deus que possamos ter a humildade de Jesus Cristo e que possamos também perdoar aquele que nos ofende. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Senhor, pelo amor de Jesus Cristo manifesto em nossas vidas. Ó Senhor, que possamos ter uma vida de humildade, Senhor, assim como Jesus tinha, Senhor. Possamos aprender, Senhor, com Cristo, que é manso e humilde de coração. Meu Pai, que possamos, Senhor, perdoar, Senhor, os nossos ofensores, assim, Senhor, como somos perdoados por Ti. Meu Pai, fica conosco, Senhor, e abençoa-nos, ó Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.